Jornalismo RIC 24 horas. Não basta saber, é preciso entender. A edição desta quinta-feira começa te atualizando sobre a fraude do INSS, mais especificamente o peso político dela e o jogo de empurra. Os deputados aqui do Paraná estão discutindo, divergindo ali sobre de quem é a responsabilidade sobre esse escândalo. Os deputados federais Stefanes Júnior, do PSD, e o Zeca Dirceu, do PT, trataram sobre esse tema durante um debate que foi feito aqui na Jovem Pan, no programa RIC Notícias Opinião. A discussão sobre o assunto aconteceu no mesmo dia em que a pesquisa da Quaest foi divulgada e trouxe dados sobre a percepção dos brasileiros sobre a fraude do INSS. Vamos lembrar que os números dessa pesquisa, para 31% dos entrevistados, o principal responsável pelo desvio de dinheiro de aposentados e pensionistas foi o presidente Lula. E somente para 8% é o ex-presidente Jair Bolsonaro, o responsável pelo caso aí de corrupção envolvendo o INSS. Durante o debate, o Stefanes Júnior criticou a atuação do governo atual na condução desse escândalo, enquanto Zeca Dirceu frisou que os desvios aconteceram na administração anterior. A gente vai agora ouvir então um trecho desse debate. É importante analisar bem, prestar atenção, porque depois vamos trazer o recorte sobre o que é o peso político disso, esse jogo de empurra. Você tem uma situação que é um absurdo e pouco investigada. E ainda a suspeita de que deputados federais e senadores recebiam mesada. Pelo menos a Polícia Federal, e se repetiu em vários jornais, que pelo menos 20 parlamentares do Brasil recebiam mesadas mensais. Isso tem que ser apurado. Dia 17 de junho, provavelmente, será lida na reunião do Congresso Nacional pelo presidente Alcolumbre a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Ela é muito importante. Por mais que agora o escândalo tenha surgido, porque houveram centenas de milhares de pessoas que denunciaram isso em PROCONs, na Polícia Federal, na imprensa, acabou estourando e teve que se apurar esse assunto. E agora o consignado dessas entidades foi suspenso. E são todas ligadas a sindicatos que apoiam a esquerda. Você não pode querer culpar o Bolsonaro. Ao contrário, o Bolsonaro fez uma medida provisória, a 871 em 2019, que implantava a biometria, que anualmente você tivesse toda a questão de renovação de todos os dados do contribuinte, do aposentado. Isso foi por água abaixo, com o voto da esquerda. A fraude teve fim. Ela foi barrada, ela foi interrompida. Não existem mais os descontos. No governo do Bolsonaro, houve uma omissão em relação a isso. Durante 4 anos, havia essa fraude, esse roubo, essa vergonha em relação aos aposentados, e nada foi feito. Ou foi feito muito pouco, porque a fraude continuou e foi crescendo. Cresceu no governo Bolsonaro e cresceu nesses 2 anos anteriores. Então, o presidente Lula, o governo federal, tem esse mérito. Um outro detalhe importante. Não foi interrompida porque a oposição denunciou, porque a oposição cumpriu o seu papel. Foi interrompida porque a AGU, a CGU e a Polícia Federal fizeram o seu trabalho, principalmente a CGU, que foi criada pelo Lula. Ouvimos aí primeiro então o Stefanes Júnior, na sequência o Zeca Dirceu, e tem mais um trecho aqui pra gente mostrar pra vocês, porque eles também discordam sobre o formato agora de ressarcimento que está sendo ali implementado pelo governo federal. Vamos acompanhar o que eles disseram sobre essa devolução do dinheiro que foi roubado das contas dos aposentados e pensionistas. O ministro da AGU confirmou que está sendo feita, né, e a AGU, a Advocacia Geral da União, protocole cada vez mais ações para punir os envolvidos, inclusive com cadeia, e também com a devolução do dinheiro. Agora, claro, isso depende do judiciário. O judiciário vai ter que julgar, vai ter que calcular os valores, estabelecer as penas, mas isso vai acontecer, ninguém tem a dúvida disso, isso vai acontecer. A AGU já fez, inclusive, um conjunto muito grande de denúncias e de ações para recuperar o dinheiro. E já tem, sim, decisões judiciais bloqueando o dinheiro de alguns desses primeiros envolvidos, que já foram descobertos, né, nessa máfia que há muito tempo, não é? Na verdade, até antecede um pouco o governo Bolsonaro, o início dessas cobranças, né? E o governo vai arrecadar com isso, esse dinheiro vai voltar para os cofres da União. Agora, é claro, não seria razoável, e aí eu parabenizo o presidente Lula,
né, ficar esperando essas ações para daí devolver o dinheiro. Então, num primeiro momento, o dinheiro sai lá do Ministério da Previdência, sai lá do INSS, da arrecadação que o INSS tem, da arrecadação que a União tem, né? Mas num segundo momento haverá devolução de dinheiro que inclusive já está bloqueado. % do produto interno bruto que é gasto com a aposentadoria no Brasil. Você tem R$1 trilhão mais ou menos por ano. E você hoje já tem um déficit gigantesco. Você não tem dinheiro de arrecadação para isso. Você vai ter que gerar um novo déficit para pagar esse furo de centenas de bilhões de reais, e a falta de operação do governo é muito grande. Tanto que ninguém está preso, ninguém está contando o que aconteceu, ninguém está fazendo delação. O bloqueio de dinheiro encontrado nas contas é ridículo, não chega a poucos milhões de reais, ou seja, nós estamos falando de centenas de bilhões e tem 10 milhões de reais preso. Ou seja, a atuação do governo é muito fraca, é muito ruim, e você vai fazer com que o brasileiro pague novamente esse dinheiro através dos impostos. É claro que nós vamos ressarcir os aposentados de qualquer maneira, mas não teria que ser dessa forma. Se o governo fosse competente, teria buscado nesses sindicalistas que roubaram o Brasil e que apoiam a esquerda o dinheiro que eles roubaram. Lembrando que a CPMI da fraude do INSS deve sair em breve. O presidente do Senado, inclusive, já indicou que o senador Omar Aziros, do PSD do Amazonas, vai presidir esse colegiado. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse peso político, esse jogo de empurra, porque tem aqui assunto relacionado, que é uma pesquisa, um levantamento reforçando o crescimento da